Olá, pessoal. Então, estamos chegando no final da nossa disciplina. Hoje nós vamos conversar sobre o sistema nervoso, esse que pode ser dividido em sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, ou outro tipo também de classificação. Ele pode ser classificado como somático ou como autônomo, né? Então depende das funções que ele vai fazer. E hoje nós vamos ver isso, né, ponto a ponto. E aí, quem forma o sistema nervoso, né? Quem forma o sistema nervoso são os neurônios, o tecido nervoso. Então, esse tecido nervoso, ele vai estar... A gente imagina que os neurônios ficam lá no cérebro, né? Mas, na verdade, não. Eles estão aí nos nervos, que estão passando por todo o nosso corpo. Então, existe, sim, um sistema nervoso central, que é aquele composto pelo cérebro, né? Pelo cerebelo, pelo tronco e a medula espinhal. E existe um sistema nervoso periférico, que é aquele composto, né, pelos nervos e gânglios, que nós vamos ver o que são. E aí, então, né, nós vamos comentar primeiro sobre os neurônios, que são as células que compõem esse tecido. Então, a função primordial do sistema nervoso, né, é a comunicação. É uma rede de comunicação que ela serve para reconhecer os estímulos externos, para reconhecer os estímulos internos e mandar respostas nervosas, né? Respostas neurológicas para que esses órgãos funcionem de maneira correta, para que eles nunca parem, né? Por exemplo, o nosso sistema nervoso autônomo, né, vai fazer o coração bater, vai fazer o pulmão se encher, não é algo que nós conseguimos controlar. Podemos até tentar por um momento, mas não conseguimos, né? Quando dormimos, toda a nossa fisiologia continua funcionando normalmente. Então, né, essa rede, ela é formada pelos neurônios, né, que transmitem então os impulsos nervosos, e dentro de um corpo aí nós podemos encontrar até 100 bilhões de neurônios. Então são muitos neurônios. E aí a gente acha, né, que são pequenos. Na verdade, existem neurônios que são maiores que 1 metro. Mas vamos comentar depois, né? Vamos comentar sobre o axônio. O que é o axônio, né? Nós vamos comentar até que existem axônios de neurônios que passam de 1 metro. Outra coisa que forma esse sistema nervoso são as células da glia, que não são muito comuns, a gente não comenta muito, né? Porque são células bem pequenas, na verdade, que elas servem de suporte para esse neurônio. Elas vão nutrir esse neurônio, manter esse neurônio bem nutrido, sustentado, né? Então elas são tão pequenas que existem 10 vezes mais dela do que dos neurônios, não são muito comentadas, né? Só comentei para vocês saberem que existe. Então, elas dão todo o suporte para o funcionamento dos neurônios. E aqui estão a foto de 2 neurônios, né? Esses neurônios, eles apresentam diferenças se nós olharmos esse desenho. O neurônio de cima, ele não possui bainha de mielina. Já o neurônio de baixo é um neurônio chamado mielinizado, né? Ela tem essa bainha de mielina que é super importante. Isso é uma camada composta por proteínas e gorduras. Né? O neurônio, ele transmite impulsos nervosos, então é como se fosse uma corrente elétrica mesmo passando. Então, o neurônio de cima, como é desmielinizado, que a gente chama, ele é como se fosse um fio desencapado. Então, muito do impulso nervoso se perde ali, né? Não tem velocidade. E já o impulso que acontece na transmissão de um neurônio que tem bainha de mielina já tem muito mais velocidade, já não se perdem informações, né? Então, é muito importante os neurônios mielinizados, porque eles transmitem essa informação muito rápido, até 400 km por hora. Já o desmielinizado, isso cai a 30 km por hora, né? Mas vamos às partes dos neurônios. Então, os neurônios, eles são formados pelos dendritos, o corpo celular e o axônio, e o terminal do axônio, né? Que também faz parte do axônio. Então, os dendritos, que é aquela parte do comecinho, vai depender do tipo de axônio, pode ter um, pode ter mais. Dendrito é onde esse neurônio vai receber o estímulo nervoso. Então, quando acontecer a sinapse, né, vai chegar exatamente por ali esse estímulo nervoso, que vai chegar ao corpo celular, então, que é aquela parte ali do meio, a gente até consegue enxergar o núcleo ali, e é onde, então, esse estímulo, né, essa transmissão, esse impulso nervoso que chegar para esse neurônio, vai ser interpretado. Então, ali ele vai ser interpretado e essa informação ela deve ser repassada para o próximo neurônio, ou para o músculo, ou para a glândula, dependendo do tipo de neurônio, porque o neurônio não é ligado neurônio só, existem neurônios ligados a músculos, né? Existem neurônios ligados a outras partes do corpo. E aí, então, esse impulso, quando esse estímulo for interpretado e for repassado,
esse estímulo ele vai ter que passar por todo o axônio, né? Vai chegar ali no terminal do axônio e vai encontrar o dendrito de outro neurônio, se essa ligação for neurônio-neurônio, né? Ou vai encontrar o músculo, lá onde daí vai desencadear, vai soltar o cálcio, né? Vai fazer todo aquele processo de contração muscular que nós estudamos anteriormente, por exemplo, né? Então, qual que é a importância dessa bainha de mielina, né? Então, nós temos ali os chamados nodos de Ranvier, que é aquele espacinho que tem, né, entre a bainha de mielina. Nesse espacinho é onde esse impulso nervoso vai pular, então nós chamamos de impulso saltatório, né? Ou seja, tem até essas setas mostrando ali para onde que o impulso está indo. E aí, então, esse impulso saltatório, né, vai pulando de um nodo para outro e vai passando para o próximo neurônio ou onde ele for, né, ser ligado. E aqui nesse slide tem todas essas informações que eu comentei anteriormente, ó. Os mielínicos vão até 400 km por hora, muito mais rápido do que aqueles que não têm bainha de mielina, né? Uma estrutura formada por proteínas e gorduras. Essas interrupções, olha só, fazem com que, né, esse impulso salte de um para outro e que isso dê muita velocidade. E a função, então, dessa bainha mielina é funcionar como isolante elétrico mesmo, impedir que esse sinal seja perdido, né? Que esse impulso elétrico seja perdido, e uma proteção, aumentar essa velocidade. E aí nós temos classificação de neurônios de acordo com a função que o mesmo apresenta. Então, olha só, eles não precisam ser daquele tipo que estava desenhado ali no slide anterior, né? Às vezes o núcleo pode ficar mais no meio, o corpo celular fica mais no meio, às vezes pode ficar mais na periferia, né? Então vai depender do tipo de neurônio que é. Os neurônios sensoriais, né, que é aquele ali do meio, ou sensitivos, são aqueles que detectam estímulos, né, do ambiente. São chamados também de afetores. Então, por exemplo, o neurônio afetor ele vai reconhecer um aroma, né, vai ser um estímulo do ambiente, né, que vai ser interpretado. Já os integrativos vão ter essa memória, esse processamento de informações, né, eles vão integrar esses estímulos que a gente vai sentir do ambiente com aqueles que a gente vai sentir, depois vai ter essa resposta, né, motora. E os neurônios motores, então, são aqueles que fazem essas respostas que eu acabei de comentar. Por exemplo, né, um neurônio sensorial, encostei numa panela quente, né? Quem vai detectar essa temperatura? Já vai ser aquele neurônio afetor, né? Então, em pouco tempo que eu encostei em uma panela quente, o neurônio sensorial já reconheceu esse estímulo. O que ele vai fazer? Mandar, né, para o sistema nervoso central que está acontecendo algo que está prejudicando, né, o corpo, vai gerar até um estímulo de dor. E esse vai ter uma resposta, né, vai passar pelos integrativos, vai voltar essa resposta pelo neurônio motor para que o meu braço saia dali rapidamente. Então isso é fração de segundos, eu nem penso, isso é um sistema nervoso autônomo que nós vamos comentarmos lá na frente. Então, para que aconteçam essas respostas de controle do órgão, tem que ter um estímulo ambiental, por exemplo, como esse que eu acabei de comentar. Ou, eu quero fazer o movimento do meu braço. Quem vai fazer o movimento do braço, né, essa contração que acontece lá no músculo, são os neurônios motores, aqueles que vão estar ligados lá no músculo, né, vai chegar lá aquele neurotransmissor, né, e vai fazer com que libere o cálcio lá e aconteça todo aquele processo de contração celular que nós estudamos lá no sistema, né, muscular. Sinapse. Então, a sinapse é essa questão da troca, né, de neurotransmissores. Então, tá acontecendo ali esse impulso, né, tá passando esse neurotransmissor de um lugar para outro, né, e esse neurotransmissor aí, então, vai ser uma substância química, que nós vamos comentar depois, que pode ser noradrenalina, que pode ser acetilcolina, dependendo do que esse indivíduo estiver passando. Então, ele é a continuidade de um neurônio para outro. Né? E aí não há contato físico, tem uma fenda sináptica ali e passa essa substância química, né, que eu comentei antes, que pode ser a noradrenalina, que pode ser a acetilcolina. Eles não têm contato físico, né, geralmente porque tem um sinal elétrico passando ali, então não podem encostar. Para alguns, então existem, né, se essa neurotransmissão for elétrica, então existe esse contato físico, se ela for química, porque acontece o seguinte, que o neurotransmissor, quando ele chega no terminal axônico, aquele impulso nervoso, ele volta a ser uma substância química, né, e aí ele passa como forma de substância química lá para o corpo celular do outro, né, para o dendrito do outro, e lá ele volta a ser um estímulo elétrico. Agora, se isso for muito rápido e ele não deixar de ser esse estímulo elétrico, daí vai ter ligação entre esses neurônios.
E aí, então, esses neurotransmissores são, como eu comentei, substâncias químicas que fazem a conexão entre dois neurônios. Então, aquele impulso pode ser elétrico, chega ali no final, né, da fenda do terminal axônico. Ele se transforma de novo numa substância química, passa para outro neurônio, se transforma de novo em um impulso, é interpretado e assim por diante. Ou ele pode continuar sendo um contato, uma transmissão elétrica, e aí se ele não se transportar, né, se ele não for rápido, ele vai acabar, né, encostando um no outro. E aí, então, nós temos os tipos de sinapse, né? Sinapse é essa troca de informação entre neurônios. Essas sinapses podem ser entre neurônios, então de um neurônio para outro vai passar essa informação, lá como eu comentei, né? Lá no terminal axônico vai passar essa informação e vai chegar no dendrito de outro neurônio. Ou podem ser neuromusculares, aquelas que nós estudamos lá no sistema nervoso, né? Um neurônio ligado ao músculo, como está ali na figurinha do meio, né? Lançando lá aqueles neurotransmissores. E aí esses neurotransmissores ali vão desencadear lá o lançamento do cálcio, né? E vão fazer toda aquela despolarização lá da fibra, e a actina e a miosina vão se ligar, diminuindo o tamanho da fibra muscular. Ou elas podem ser neuroglandulares, quando esses neurônios estão ligados a glândulas, por exemplo, sentir um cheiro, um estímulo no ambiente de alguma coisa que eu gosto muito de comer, né? Ou lembrei de alguma comida, por exemplo. Só de eu imaginar que de algum alimento que eu gosto, eu já começo a salivar, porque existem neurônios ligados lá nas glândulas que vão entender que ele vai precisar digerir alguma coisa. Então, produzindo essa saliva para você emulsionar o alimento, né? Então, a digestão vai ficar mais fácil. Então, o corpo ele já tem essa resposta neurológica, né, de mandar lá essa função para a glândula produzir a saliva, por exemplo. Ou os olhos, né, manter-se úmidos, as lágrimas. E aí, esse sistema nervoso pode ser, né, organizado entre sistema nervoso central, como eu já comentei, ou sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, nós vamos encontrar o encéfalo e a medula. Então, nesse encéfalo, nós temos o cérebro, que é a maior parte do sistema nervoso central, o cerebelo, que fica bem aqui atrás, você vai ter uma imagem dele ali depois, responsável pelo nosso equilíbrio, e o tronco encefálico, né? Então, o cérebro, aí esse tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, e a medula. Então, a medula espinhal, né, é diferente, ou medula espinal. Hoje em dia também na literatura você encontra medula espinal, e se falam hoje que o mais correto é falar medula espinal. Porém, se você procura bastante nas páginas, por exemplo, da internet, nos vídeos, nos documentários que fala de sistema nervoso, ainda a maioria utiliza a nomenclatura medula espinhal. Eu, por convenção, sempre comentei medula espinhal e ainda isso é internalizado em mim. Porém, tem muitas pessoas que usam medula espinal e está correto. Então, assim, o cérebro é a maior porção do sistema nervoso central, né? Ali nós vamos ter memórias, sentimentos, pensamentos, interpretações de algumas mensagens, né? Então, por exemplo, os nossos olhos. Para que eu consiga formar uma imagem, tem um nervo óptico ali que vai mandar isso para o cérebro, vai ser interpretado ali. A questão de cheiro, né? Audição, gosto, tudo isso, então, vai ser interpretado ali, ele vai ser responsável pelas respostas motoras, né? Já o cerebelo, então, ele vai ser responsável pelo equilíbrio. Então, se uma pessoa ingerir, por exemplo, álcool, o álcool ele atua diretamente ali no cerebelo. Então, essa pessoa vai começar a apresentar perda de equilíbrio, né? Vai ficar comprometido o equilíbrio do corpo dessa pessoa. E lá no tronco encefálico, que é bem aqui atrás do cerebelo, né, é onde acontece, então, respostas como a ligação entre o cérebro e a medula, e respostas como regulação de pressão arterial, batimento cardíaco, frequência respiratória, né? Então, por exemplo, quando acontecem os acidentes, né, a primeira coisa que se faz de moto, por exemplo, que não é para tirar o capacete, né, que é para ventilar essa pessoa, mas sem tirar o capacete, sem mexer no corpo dela, porque se acontecer alguma lesão, né, isso, pode ser que nem tenha acontecido uma lesão ali, né, não aconteceu uma lesão ali, mas acaba depois lesionando, se tiver algum pedaço de osso ali, por exemplo, quebrado de uma vértebra, pode acabar lesionando aquela parte e acabar danificando isso. Então o coração não vai bater, quem sabe, né, o pulmão não vai mais funcionar, porque a frequência respiratória
é comandada ali no tronco encefálico. Então, por que que o sistema nervoso é algo tão difícil, né? Quando se comenta em acidentes, por exemplo, lesionou a medula. E lembrem-se de não confundir, né? Que medula espinhal não é a mesma coisa que medula óssea. Né? A medula óssea é aquela medula que a gente estudou lá no osso, né? Que ela tem nas periferias do osso longo, que produz células que são dos componentes do sangue. A medula espinhal é um aglomerado de axônios de neurônios que vão passar ali dentro, né? Para transmitir impulsos nervosos. Não tem nada a ver com aquelas células do sangue. Então, medula espinhal é outra coisa, não é medula óssea. E aí, né, é tanto que quando fala transplante de medula óssea, as pessoas acham que tem alguma coisa a ver com a coluna vertebral, né? Na verdade, eles vão coletar aquele líquido da medula dentro de um osso longo. Pode ser que nem seja perto da coluna vertebral, né, da medula espinhal. E aí, então, nós temos esse tipo de sistema nervoso, que é o sistema nervoso central, então, que é protegido por aquele esqueleto axial, que nós comentamos lá no começo, né? E aí, então, ele é bem complexo. E na biologia, nós temos uma coisa que nos fala o seguinte, né? Que quanto maior a complexidade do tecido, maior a dificuldade de regeneração, menor a capacidade de regeneração. Por isso que se ocorre algum ferimento e ocorre o rompimento, né? Pode ser dessa medula espinhal, por exemplo, vai causar paralisia ou tetraplegia, dependendo de onde foi esse rompimento, né? Porque o corpo ele não consegue regenerar esse tecido, porque é um tecido muito complexo. Existem estudos de célula-tronco, tudo para você conseguir tentar fazer que a regeneração desse tecido aconteça, mas ainda não se chegaram a uma resposta. Né? E aí existe também o nosso sistema nervoso periférico, ou seja, ele já não está mais no centralizado do corpo, ele vai partir da medula espinhal, né, ou espinal, esses pares de nervos, né, nervos que são cranianos, raquidianos ou terminações nervosas. Esses nervos cranianos e raquidianos, eles vão partir ali, né, da medula e vão então passar por todas as partes, né, do corpo. Então, através dessas terminações nervosas que o indivíduo vai sentir dor, que o indivíduo vai sentir algum estímulo do ambiente e vai ser interpretado esse estímulo do ambiente até por uma questão de proteção, né? Como eu comentei antes, se encostar numa panela quente, se você precisasse pensar, nossa, estou me queimando, vou tirar o braço, olha a quantidade, né? Então, isso acontece em fração de segundos, é até uma proteção, né? Um estímulo de proteção para o corpo. E nós vamos ver que o sistema nervoso autônomo, né, que faz parte do sistema do nervoso periférico, ele faz respostas neurológicas em questão quando você passa por um momento de estresse, por exemplo, alguém chegar, abrir a porta e assustar. Né? Ele vai desencadear um monte de respostas fisiológicas para a proteção do corpo. Então é bem interessante. E aí então essas divisões do corpo, né, conforme nós comentamos ali, em sistema nervoso central e periférico, né, que nós já comentamos então, central, né, o encéfalo, medula espinhal, né, e o encéfalo formado por cérebro, cerebelo e tronco. Já o sistema nervoso periférico formado por nervos e gânglios. Gânglios vai ter uma foto ali um pouquinho para frente, né, são aglomerados de corpos celulares, né, dentro de uma fibra nervosa. E aí, com base no funcionamento, ele pode ser classificado em somático ou autônomo. Então, o somático é aquele que só vai fazer os meus comandos, né? Eu mandei meu braço mexer, então tudo bem, ele vai mexer, né? É o meu sistema nervoso somático que comando suas respostas. Já o sistema nervoso autônomo é algo automático, né, que acontece no corpo. E esse sistema nervoso autônomo, ele vai trabalhar de acordo com o que o indivíduo estiver sentindo. Se o indivíduo estiver passando por um momento de estresse, né, é o sistema nervoso simpático que vai estar atuando. Se o indivíduo estiver num momento calmo, por exemplo, almoçou, esse indivíduo se alimentou, está com o trato digestório cheio de alimento, o que vai acontecer? Nós vimos lá no sistema digestório, por exemplo, que a frequência cardíaca vai alterar, que a frequência respiratória vai alterar. Tudo isso é o sistema nervoso autônomo parasimpático que vai fazer. Agora, se esse indivíduo passar, por exemplo, por um momento de estresse, for atacado por algum animal, estiver andando na rua e for atacado por um animal, ele vai ter que fazer um tipo de proteção. Então, o sistema nervoso autônomo, né, esse é automático, em fração de segundos, por exemplo, o sistema autônomo simpático vai dilatar a pupila desse indivíduo, vai aumentar a frequência respiratória desse indivíduo, vai aumentar a frequência cardíaca desse indivíduo. Então, existem respostas neurológicas para o estresse.
assim como existem respostas neurológicas para esse indivíduo que não está passando por um momento de estresse. E aí, quanto à localização, né, que nós já comentamos, isso aqui tudo já comentamos antes, só para vocês terem escrito ali, né, então vou deixar esses slides também, eu vou disponibilizar para vocês lá no Moodle, mas só para retomar, né, porque eu comentei antes, mas não estava escrito. Então, central, né, medula espinhal, encéfalo, formado por cérebro, cerebelo e tronco encefálico, protegidos pelo esqueleto axial. Já o sistema nervoso periférico, né, formado pelos nervos que formam esse feixe nervoso, que é uma aglomeração de um monte de axônios, né, então os axônios são essas células, são essa parte do neurônio que vai passar o impulso nervoso, né, e aí existem nesses nervos um tecido conjuntivo que junta todos eles, então ela forma uma fibra mesmo. E aí, então, né, para que você faça um movimento, por exemplo, basicamente 2 neurônios, um no central e no periférico, já seriam, né, suficiente. E aí, então, o nosso sistema nervoso central, né, apresenta um encéfalo, que é formado pelo tronco encefálico, pelo cerebelo e pelo cérebro. Já comentei sobre essas informações que estão ali, também só deixei para que vocês tivessem isso por escrito, né, responsável então pelos sentimentos e tal. E ali dentro, bem no centro, perto daquele corpo caloso, nós temos o hipotálamo e o tálamo, que são glândulas aí que ajudam até no sistema hormonal. E aí esse cérebro, ele é protegido, né? Todo esse sistema nervoso central periférico é protegido por ossos, né? Então nós temos o crânio ali, por exemplo. E esse crânio, ele não fica em contato direto com esse cérebro. Existem estruturas ali chamadas as meninges. E essas meninges são 3 meninges, que são a dura mater, a aracnoide e a pia mater, que elas formam 3 camadas de proteção desse cérebro. Então tem líquidos ali, né? Esse líquor fica ali para impedir que esse cérebro sofra choques mecânicos, né? Então existe muita proteção desse encéfalo. E aí até existe a doença meningite, por exemplo, né? Que é quando acontece a inflamação dessas meninges, essas 3 camadas de tecido que protegem, né, que são muito importantes. E aí essa inflamação ela pode ser viral, bacteriana, então é uma doença muito séria, pode levar até a morte. E aí nós temos também a medula espinhal, né? Então o sistema nervoso central formado por encéfalo e medula espinhal. E aqui então nós temos uma foto que eu coloquei desses nervos, né? Até acho que eu fico na frente de algum nervo desse. Até dei uma afastadinha ali, ficou uma coluninha preta, que era já para não tampar muito, né, essas figuras. Então é uma grande via de transmissão, né? Vai até o final da coluna, ela ainda sobra um espaço, né? Então ela não vai bem até o final. E aí esses nervos eles são divididos em nervos torácicos, nervos cervicais, nervos lombares e os sacrais. E aí então nós temos aí ao total 31 pares de vértebras, tem alguns que comentam em 33. Então tem alguns lugares que você pode ver que tem 31 são os verdadeiros. Existem os 33, na verdade, existem 2 que são vestigiais, então alguns consideram eles como nervos, outros não. E aí, então, só está mostrando, né, de onde saem os nervos cervicais, está em vermelho, os nervos torácicos estão amarelos, os nervos verdes, ali são os lombares, e a parte em azul, que é bem embaixo, né, são os sacrais. E aí está escrito qual que é a parte responsável, entre parênteses, aí por esses nervos, né? Então, por exemplo, os nervos lombares, músculos da perna. Então, se tiver, por acaso, um rompimento ali, né, vai afetar os músculos da perna. Não vai mais passar aquela resposta neurológica de onde aconteceu aquela fratura para frente, né? Então, bexiga, intestino, funções sexuais. E aí vai depender, então, de onde foi essa lesão. Lá nos nervos torácicos, por exemplo, né, vão comandar aquelas primeiras o músculo do tórax, depois músculo abdominal, né? Então, cada parte aí vai ter uma função específica. E aí, o que acontece, né? Essa medula espinhal, ali é o corte, bem no centro, é o corte de um pedaço da medula espinhal que está passando dentro daquelas vértebras. Então ali, quando nós íamos no médico, quando era criança, eu fui um médico que fazia isso, mas diz que antigamente vários médicos faziam. Ele vem com um martelinho ali no joelho da pessoa e bate ali. Então quando ele bater ali no joelho da pessoa, o que acontece, né? Ele vai receber um estímulo externo do corpo. E aí, então,
Tá mostrando ali o neurônio sensitivo, ó, bem ali onde que ocorreu aquele choque no joelho, né, onde bate no joelho. Como sentiu, né, um estímulo externo, o neurônio sensitivo recebe aquela mensagem, dá uma olhada, leva lá para o centro da medula espinhal, né, que ali está escrito medula espinal, como comentei antes, lembrem, podem ser as duas nomenclaturas. Pode ser que ali no meio tenha um neurônio integrativo, né, associativo, que vai associar esses dois, ou não, ali no caso não mostra, não tem, né, no do lado já mostra. E esse estímulo vai ser interpretado, vai mandar uma resposta neurológica. O neurônio motor, que é o neurônio eferente, vai mandar aquela resposta para fazer aquele, né, aquela batida. Quando ele bate no joelho, ele dá aquele, involuntariamente, né, dá aquela mexida. E aí o médico conseguia ver como é que estavam os reflexos desse indivíduo, tá? Hoje já existe uma infinidade de exames, né, e o médico já vai atuar aí de uma maneira a conseguir algo mais preciso, né, com exames em partes detalhadas. E ali do lado também está mostrando, né, encostando o dedo em um alfinete, parece, e quando você acaba encostando, se for a panela quente como nós comentamos, né, sentiu a temperatura, ou ali no caso sentiu aquele estímulo de dor, o neurônio sensitivo aferente levou essa mensagem lá para dentro, né, desse córtex da medula. Ali mostra um neurônio associativo, né, e interpretou essa mensagem, volta a resposta neurológica de que a gente tinha que tirar a mão. Então, não necessariamente aquele estímulo vai ter que chegar lá no cérebro para voltar. Existem coisas que, por uma proteção do corpo mesmo, elas já são interpretadas ali, na medula espinhal já volta, né, porque tem que ser muito rápidas. Então imagina que se você encostasse numa panela quente ou se, né, acabasse se machucando naquele espinho, teria que ir lá no cérebro e voltar, né? Então é uma via aferente, é aquela quando você recebe o estímulo sensorial, né, e depois a interpretação nervosa vai vir pela via eferente. Então aí estão essas vias que eu comentei, né, só para constar que está escrito de novo, né, então tem terminais nervosos, como o de Vater-Pacini que vai sentir pressão, o de Krause que vai sentir frio, né, tem de calor, tem várias terminações nervosas aí durante o corpo, né, então dentro do corpo esse animal vai sentir estímulos do ambiente em diversos locais, praticamente todos os locais, né. E aí, de Meissner, por exemplo, vai sentir um tato leve. Então, você consegue, mesmo com os olhos fechados, sem observar, você consegue saber se alguém encostou em você. Exatamente porque existem esses terminais nervosos aí presentes em todo o nosso corpo. E aí, a medula ali na última linha dizendo, né, que é uma estrada de mão dupla. Ou seja, está recebendo estímulo externo e está voltando estímulo, né, motor, por exemplo. E aí a organização do sistema nervoso, de novo aquele resuminho que nós tínhamos lá no começo, ó. Sistema nervoso central, encéfalo, né, que vai ser formado por cérebro, cerebelo e tronco, e a medula espinhal, que vai ter então, abrigar aquele feixe nervoso, né, de onde vão partir os nervos, que são o sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso periférico ele vai atuar de maneira somática ou de maneira autônoma. Até acabamos de ver ali um estímulo autônomo acontecendo, né? Sem querer, o médico bate ali no joelho da pessoa, involuntariamente a perna faz aquele movimento, né? Só que esse sistema nervoso ele pode atuar de maneira simpática ou parasimpática. O que é a maneira simpática? Quando esse indivíduo passa por um momento de estresse, então tá ali o indivíduo dentro um frango, tá lá dentro das instalações, chega alguém correndo e gritando, quais que são os estímulos que esse frango vai ter? Às vezes ele acaba até morrendo. Então o estímulo dele vai ser sair correndo, ele vai se assustar, ele vai bater as asas, vai acontecer, né, um estímulo que ele passou, o sistema nervoso dele autônomo, fez com que desencadeassem respostas neurológicas. Se esse frango tava lá, não tinha estresse nenhum, estava tudo certo, o corpo dele vai estar agindo de uma outra maneira. E esses impulsos que vão passar de um neurônio para outro, esses neurotransmissores, que são aquelas respostas, aquelas informações que vão sendo transmitidas, é diferente para o sistema nervoso simpático, que é quando ocorre o estresse, que é a noradrenalina, ou a acetilcolina, quando esse corpo está tranquilo. E aí, então, né, esse sistema nervoso periférico, como eu comentei, é formado por nervos.
né? E esses nervos são feixes de axônios. Então eu comentei antes que existiam, por exemplo, neurônios, né, que têm axônios de mais de 1 metro, né, porque eles vão passar, às vezes vai sair lá do cérebro e vai chegar no pé. Às vezes vai se partir ali da coluna cervical, né, ali das vértebras. E aí, então, são feixes axônicos, podem notar ali na figura que lá atrás tem uma setinha dizendo os gânglios nervosos. Então, o que são gânglios? São aglomerados de corpos celulares. Lembra o que acontecia lá no corpo celular de um neurônio? Era onde acontecia a interpretação de um estímulo. Então, não necessariamente, né, esse estímulo tem que ir lá no cérebro. Ele encontrando um gânglio, ele vai encontrar corpos celulares onde vai conseguir ser interpretada aquela mensagem e uma resposta nervosa seja desencadeada. Então, nós já comentamos ali, né, os sensitivos são os aferentes, né, que vão mandar o recado, os motores vão devolver aquele estímulo, né, de forma como movimento, por exemplo. Então, gânglios, né, grupos de corpos celulares, então tá mostrando ali, né, aquela parte mais inchada ali do feixe nervoso. E aí uma foto, né, tá mostrando ali de um feixe nervoso, né, de um nervo, então ali dentro tem todos aqueles corpos, né, aqueles axônios lá dentro, que ficam fechados por tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo vai formar esses feixes, né, e ali tem uma foto de microscopia, né, mostrando um feixe desse. Um feixe desse, né. Então, o sistema nervoso autônomo e somático, né, somático, basicamente 2 neurônios já é o essencial para que isso aconteça, um central e um periférico, né, ou seja, nós vimos agora, ali naquela foto, que eu comentei do espinho, que pegou na ponta do dedo, né, mandou aquele estímulo do ambiente lá para o sistema nervoso central, devolveu com, né, aquele somático tirando a mão. Então o neurônio sai do córtex motor, lá de dentro da medula espinhal, e controla o movimento, né. E aí o autônomo vai controlar as vísceras, vai controlar algo que a gente não consegue controlar. O batimento cardíaco, nós não conseguimos fazer a regulação dele. Eu quero que aumente meu batimento cardíaco, quero que diminua. Isso vai acontecer automaticamente, se eu estiver passando por um momento de estresse ou não. Se eu estiver passando por um momento de estresse, meu batimento cardíaco vai aumentar muito, porque o meu corpo entende que se eu estiver estressado, eu preciso fugir, né, ou me defender. Então, para isso, eu preciso oxigenar mais o meu corpo. Então, isso é uma resposta neurológica a neurotransmissores, por exemplo, de noradrenalina. Agora, se esse indivíduo estiver calmo lá com o seu sistema nervoso parasimpático atuando, que é quando ele não está em momento de estresse, o coração dele vai estar batendo em níveis basais, não precisa estar oxigenando mais, só o essencial para fazer o seu metabolismo funcionar. Então, o sistema nervoso, né, o estímulo vem lá do cérebro para a víscera. E aí, isso aqui tudo nós já comentamos, né? Se divide em simpático e parasimpático. E aí, aqui está mostrando exatamente isso, ó. Sistema nervoso simpático, né? Quando esse indivíduo está passando por um momento de estresse, as respostas neurológicas vão ser diferentes de que quando o indivíduo está passando por um sistema parasimpático, que é esse do cachorro dormindo ali. O que acontece então, né? Ó, quando esse indivíduo está passando por um momento de estresse, que ele está passando, que o sistema nervoso autônomo simpático está atuando, né, esses estímulos eles vão sair ali daquela fibra, né, mais central, ó, daquelas fibras mais centrais. E aí vai atuar em cada parte do corpo diferente. Vai atuar no olho. O que vai acontecer no olho? A pupila vai dilatar, porque precisa entrar mais luz. Esse indivíduo vai precisar fugir ou vai precisar se defender. Ali no segunda figurinha tem uma glândula salivar, né? Imagina que esse indivíduo precisa fugir de um predador dele qualquer. Ele não vai ficar salivando e o corpo não vai ficar se preparando para fazer uma digestão. Ele precisa sobreviver, ele precisa fugir, né? O coração, por exemplo, vai precisar oxigenar mais o corpo. Então ali na terceira figurinha onde tem o coração, né, esse coração vai ter que bater mais forte, vai ter que circular mais esse sangue, fazer mais essas trocas gasosas, né? Para chegar oxigênio célula a célula, para ele conseguir ter mais energia para fugir. Isso também vai acontecer para o pulmão, né, que vai aumentar a sua frequência respiratória, e estômago e fígado. Fígado vai produzir bile para quê? Né? Ele não vai digerir gordura ali no caso, ele não vai digerir nada. O estômago na figurinha de cima também, né, e pâncreas. E a bexiga também vai parar de trabalhar. E aí, então, são esses efeitos fisiológicos que eu comentei, ó, né? Ele vai ficar em estado de alerta, né? Então, vai acontecer o aumento do campo de visão,
vai quase cortar a secreção da glândula lacrimal, não precisa ficar lubrificando o olho, precisa sobreviver, né? Broncodilatação, precisa fazer mais trocas gasosas, né? Vasodilatação nas artérias, vai ter que circular, vai ter que fazer muita troca gasosa, né? E aí, quem é o neurotransmissor que atua quando isso está acontecendo é a noradrenalina, né? A adrenalina nesse animal. Já esse animal está lá calmamente, né? Os nervos que vão partir essas respostas já são mais periféricos, né? Então, os nervos que vão lançar essa resposta já vão estar mais periféricos. Então, o olho desse indivíduo, se ele não está em estresse, não precisa receber mais luz, ele só precisa enxergar o necessário. A saliva pode ficar produzindo, pode ficar digerindo, o sistema digestório pode ficar trabalhando, o coração só vai bater ali em níveis basais, não precisa ficar oxigenando demais, o pulmão também, só vai entrar oxigênio, só vai fazer essas trocas gasosas com os gases necessários para a sobrevivência do metabolismo. Uma digestão pode estar acontecendo, né? O fígado pode estar produzindo a bile ali para uma digestão, essa bexiga também pode se relaxar, né? O indivíduo não vai parar no meio de uma fuga para urinar. Então ali ele já pode parar, tá tudo certo, não tá tendo estresse, né? Esse indivíduo vai poder ter as suas funções de excreção, por exemplo, normalmente. E aí estão esses, né, efeitos fisiológicos que eu comentei. Então, resumo, né? O sistema nervoso pode ser central ou pode ser periférico. Central, cérebro, né? Composto aí, então, na verdade, o encéfalo, na verdade, né? É cérebro, cerebelo, tronco, medula espinhal, né? Que ali também está escrito medula espinal. Condução dos impulsos nervosos, né? Para o cérebro, coordenação de atividades reflexas. Então, o reflexo do meio externo. Já o periférico, né? Vai ser formado pelos nervos e gânglios, que não estão escritos ali, mas eles podem atuar de maneira somática ou autônoma. Somática vai regular as temperaturas, não, as respostas que eu desejar, motoras. Já autônoma, não sou eu quem mando, né? As minhas vísceras vão estar fazendo isso o tempo inteiro, ou como uma resposta de proteção, como nós vimos ali, e isso vai atuar de maneira automática. E aí, para terminarmos, né, conforme eu já comentei, depois, depender do local onde acontecer essa lesão na coluna, né, vai cortar essa via de transmissão. Então, quanto maior a complexidade do tecido, menor a capacidade de regeneração. Então, ela acaba quando desliga, né, por exemplo, aconteceu um acidente lá, aquela medula espinhal acabou se lesionando, né, por isso que não pode mexer no indivíduo de jeito nenhum, porque às vezes se no centro, né, se aquele feixe nervoso não foi rompido, às vezes um mínimo do movimento na pessoa ou no animal, né, existe algum fragmento de osso, por exemplo, da coluna cervical, ela pode romper aquela fibra, ela pode causar uma lesão naquela fibra, né, que às vezes esse indivíduo não vai mais conseguir, né, às vezes não, a maioria das vezes, porque é um tecido muito complexo, a regeneração, né, então acaba aí gerando um problema que talvez seria desnecessário, né, então é o corte da via de transmissão, e aí vai perder sensibilidade, vai perder movimento, né, porque não vai mais ter essa ligação. E dependendo da altura da lesão, então, esse indivíduo pode ficar paraplégico, né, da cintura para baixo, então ele está mostrando até a foto daquele cachorrinho, que não mexe a parte de trás do corpo, ou tetraplégico. Então, quanto mais para cima, né, acontecer esse rompimento, aí braços não perdem, não mexe mais, pernas não mexem mais, aí vai depender da onde, em que grau que aconteceu essa lesão. Então, espero que vocês tenham gostado. De noite nós conversamos lá no Google Meet e até breve, fiquem bem.